Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao quadro Momento com o Especialista da primeira jornada Ecopet, a qual tem como tema central a ecofisiologia aplicada à agricultura. Neste vídeo, contaremos com a participação do pesquisador Dr. Derli José Henriques da Silva, que abordará temáticas voltadas para a agricultura de estômago aberto e ecofisiologia do tomateiro. Dr. Derli é engenheiro agrônomo e mestre em genética e melhoramento, ambos pela Universidade Federal de Viçosa, e tem doutorado em agronomia nas áreas de genética e melhoramento de plantas pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular e chefe do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, atuando com pesquisas voltadas para o melhoramento genético de hortaliças, produção em ambientes protegidos e sustentabilidade na produção, visando maximização da eficiência produtiva mediante a maximização da eficiência fotossintética. Dr. Derli, muito obrigada por sua disponibilidade e por ter aceitado participar deste momento conosco. A palavra é sua. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito desse assunto. Como Érica explicitou, a minha formação, sou engenheiro agrônomo, não tenha dúvida. Durante a minha graduação toda eu trabalhei com fisiologia, mas a minha pós-graduação foi na área de genética e melhoramento, e o meu grande objetivo sempre foi trabalhar com genética fisiológica, buscando então as variações, as possibilidades de atuação dentro da genética associada à fisiologia. Bom, vamos conversar então um pouquinho a respeito da cultura do tomateiro. Não me considero um especialista, na verdade, eu me considero um pesquisador iniciante nessa área tão linda de trabalho. Mas o que nos caracteriza em termos de produção de tomate no Brasil? Nós temos uma área muito grande. O Brasil é o sétimo maior produtor, chegando às vezes até sexto maior produtor mundial de tomate. Nós temos uma área de cultivo muito grande e aproximadamente 10 mil pessoas envolvidas diretamente no cultivo dessa hortaliça. Porém, do ponto de vista agronômico, é uma cultura que, historicamente, ela envolve muita adubação, muitos defensivos agrícolas, gerando muitos problemas, especialmente associados aos agricultores. Então, ao longo do meu trabalho, como a Érica disse, eu venho explicitando as possibilidades de maximização da eficiência fotossintética, visando maximização da produção. Nós fizemos, então, uma tese, e nessa tese nós trabalhamos com o banco de germoplasma, que eu sou o curador também do banco de germoplasma de hortaliças, e nós encontramos 4 tipos de acessos com perfis ecofisiológicos que marcaram o meu trabalho. Quais são eles? Nós tínhamos plantas com altíssima eficiência fotossintética e alta produção. Tínhamos plantas com alta eficiência fotossintética e baixa produção. Plantas com baixa eficiência fotossintética e alta produção e plantas com baixa eficiência fotossintética e baixa produção. Daí, nós chegamos à conclusão de que a gente precisava de encontrar como juntar genética fisiológica e como juntar maximização da eficiência fotossintética com maximização da produção. Além disso, um outro dado muito importante no tomateiro é que, historicamente, os dados que nós temos são que o tomate gasta 45 litros de água para cada quilo de matéria fresca. Esse é um gasto enorme de água. Então, nós começamos a trabalhar e começamos a fazer pesquisas relativas à interação planta, solo, atmosfera. Como que ocorre esta interação? Lembrando que eu falei com vocês que nós temos o que caracteriza a planta é um excesso de adubação. E, de fato, os níveis básicos, você colocar 3, 4 toneladas de fósforo, 4, 5 toneladas de cálcio, isso é comum no cultivo, especialmente sul-sudeste.
Mas muitas e muitas vezes nós vamos encontrar o lençol freático de áreas cultivadas com tomate contaminadas com excesso de adubação. Isso deixa claro para a gente, então, que essa adubação ela não estava sendo utilizada totalmente pelas plantas. Então, nós fizemos uma série de estudos associando a densidade, associando a organização de plantas no campo, e nós chegamos em 2015 num novo sistema de tutoramento e desenvolvimento da planta, que nós chamamos de sistema Viçosa. Nesse estudo, para chegar nesse sistema, nós analisamos o sistema radicular, o desenvolvimento dele e também o desenvolvimento da parte aérea da planta. Nós fizemos de tal forma que ocorre um adensamento do sistema radicular, sem que ocorra um adensamento da parte aérea por conta da suscetibilidade a pragas e doenças dessa planta. Em função disso, nós aumentamos muito a eficiência de cultivo, nós aumentamos a eficiência do uso de mão de obra, de tal forma que, num trabalho onde nós fizemos uma análise de solos, água, ar, produção e a parte econômica, e esse trabalho, inclusive, foi publicado na Horticultura Brasileira, foi possível aumentar o lucro da cultura em 222% ao utilizarmos o sistema Viçosa. Isso foi um grande entusiasmo para nós, né? E continuamos a trabalhar na área dessas interações planta-solo-atmosfera. Ainda no final de 2014 e 2015, eu recebi um convite da Inglaterra para escrever um capítulo a respeito de uso de defensivos agrícolas no Brasil. E, naquela ocasião, eu disse que eu não tinha formação para escrever sobre esse assunto. É um assunto que eu sou leitor, eu fico sempre lendo e procurando reduzir, na verdade, o uso de defensivos agrícolas. E aí eu propus esse estudo que se caracterizou com o nome de agricultura estômato aberto. E ela vem da interação planta-solo-atmosfera. E aí, nesse caso, nós estabelecemos 3 critérios para você garantir a abertura estomática, preferencialmente ao longo de todo o dia, para que com isso eu disponibilize mais fotoassimilados, lembrando sempre o seguinte: disponibilizar mais fotoassimilados não significa necessariamente garantir maior produção. Lembremos que a fotossíntese ela tem um bypass regulatório. Então, quando eu tenho muita disponibilidade de fotoassimilados e não tenho demanda de produção de frutos, isso ocorre uma redução da função do aparelho fotossintético. Então, nós associamos aumento da eficiência fotossintética através da abertura estomática com a polinização, aumentando assim a demanda de frutos. Mas quais os critérios que nós estabelecemos, então? São 3 critérios para que a planta possa maximizar essa eficiência fotossintética mediante abertura estomática. A primeira coisa é garantir plena disponibilidade de água da planta. E aí nós fizemos, para essa primeira característica, nós fizemos um estudo da disponibilidade d'água no solo. Para isso, nós associamos material de origem, a questão de micelas do solo, a disponibilidade d'água, e chegamos à conclusão de que quanto mais profundo a raiz consegue chegar no solo, maior será essa disponibilidade d'água. E aí nós trabalhamos com nutrientes como gesso para propiciar a correção de pH em profundidade. Depois, segunda medida extremamente importante é que você consiga modular o déficit de pressão de vapor. Esse é um dos principais fatores associados à abertura estomática, porque é o déficit de pressão de vapor que vai regular a abertura do estômago, porque é ele que vai determinar a saída de água na forma de vapor.
ok? Então, para isso, nós temos que estudar distanciamento entre plantas, organização de plantas no campo, porque o déficit de pressão de vapor ele surge como consequência da presença de luz, da temperatura e automaticamente a possibilidade de vapor d'água na atmosfera. Para esse assunto, então, nós estamos agora começando a estudar essa questão de arranjo de plantas no campo. E o terceiro item, que ele só deve ser utilizado quando os dois anteriores estão satisfeitos, ou seja, quando você tem plena disponibilidade d'água e quando você procurou modular para reduzir o déficit de pressão de vapor, e aí você pode utilizar os osmorreguladores. O que são osmorreguladores? Na maioria são aminoácidos, o mais comum é prolina, né? E nós sabemos, então, que sob estresse hídrico, essas plantas acumulam prolina e essa prolina ela vai ser bombeada para as células guardas dos estômagos. Então, com plena disponibilidade da água, nós vamos aplicar prolina. Essa prolina vai ser bombeada para as células guardas e isso vai fazer com que essas células guardas fiquem túrgidas e automaticamente o estômago mais aberto. Eu estou começando a pesquisa agora com os osmos reguladores. Eu ainda não fiz nenhuma pesquisa. Todo esse assunto que eu estou falando para vocês, ele vem de uma análise de literatura. Nós ainda não temos essas pesquisas, mas acreditamos que os resultados vão ser muito significativos. Hoje, nós já orientamos 3 teses de doutorado e 2 teses de mestrado associadas à agricultura estômago aberto. No nosso primeiro trabalho, nós trabalhamos, então, com adubação para 60 toneladas por hectare, e nas plantas onde nós colocamos os tratamentos de agricultura estômago aberto, ou seja, forçamos a planta a estimular para que a raiz fosse muito profunda, para que ela absorvesse água, nós chegamos em 148 toneladas por hectare. Então, vejam, nós tínhamos uma adubação para 60 e chegamos em 148. Num segundo experimento, que o artigo está na correção final agora, né? É aquela novela de corrigir, corrigir. Nós também trabalhamos com a tomate para a indústria, nós partimos de uma adubação de 60 toneladas e nós chegamos em 178 toneladas por hectare, ou seja, aproximadamente o triplo da produção esperada a partir da adubação. Então, nós esperamos que agora, com a utilização de técnicas que visem modular o déficit de pressão de vapor e ainda com os osmorreguladores, nós vamos conseguir atingir produções ainda maiores, garantindo, então, a sustentabilidade da cultura, a sustentabilidade do uso de adubos e a redução drástica do uso de defensivos. Era basicamente isso que nós trabalhamos. Nós estamos com uma linha de trabalho bastante grande, tentando procurar ao máximo entender o perfil do solo, como que ocorre essa estruturação, como que a água se comporta no solo, como que a planta interage ou interações sistema radicular planta, esse assunto nos interessa muito, parte aérea, a, clima e a ligação solo, planta, atmosfera. Temos intensamente trabalhado nesse assunto e tenho certeza que a gente vai conseguir chegar em resultados bastante significativos e, inclusive, com significados econômicos. Fiquei com uma curiosidade com relação a esse primeiro trabalho que você comentou, né, com relação à adubação e ao ganho de produtividade. Quais foram as estratégias utilizadas para maximizar o acesso à água, né, para aprofundar o sistema radicular? No caso, nós temos trabalhado com 2 estratégias básicas. E, na verdade, a gente tem copiado da natureza essas 2 estratégias. A primeira é preparar o perfil do solo.
Naquele momento desse primeiro ensaio, nós conhecíamos que o gesso, que é o sulfato de cálcio, ele tem uma menor reatividade pelo H+, em relação ao calcário, que é o CaCO3. Então, o calcário ele tem uma reatividade muito grande pelo H+, mas ele vai trabalhar só nas camadas superficiais. O gesso, como tem uma reatividade menor, ele consegue reduzir para camadas mais profundas. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos, naquele momento, uma mistura de... Fizemos análise do solo, determinamos a necessidade de calcário para correção e agregamos 1/3 de gesso. Então, fizemos a recomendação normal, só para a gente dar um exemplo, né? Nós colocamos lá 3 toneladas de calcário, era recomendado, e adicionamos 1 tonelada de gesso, visando justamente esse corrigir em profundidade. Fizemos as análises do solo em diferentes profundidades, trabalhamos com 10, 20, 40, 60, 80, 1 metro e 1,20 m de profundidade. E vimos que, de fato, com gesso, acontecia isso. O gesso conseguia corrigir o pH e reduzir o H+ em profundidade. Maravilha. Depois disso, nós alteramos o turno de rega. Na verdade, nós estudamos o turno de rega. Eu estudei turno de rega diário, que é o mais comum na cultura do tomateiro, 3 dias, 5 dias e 7 dias. Sendo que esse turno de rega, eu somava as necessidades hídricas e fazia uma irrigação naquela data. Por isso é que eu digo que nós copiamos a natureza, porque na natureza acontece exatamente assim, né? Você, às vezes, passa 1 mês, 2 meses sem chuva e, de repente, você tem uma chuva que, teoricamente, vai lavar o perfil. Foi exatamente isso que nós fizemos. Então, colocávamos água para 7 dias de uma única vez. De início, inclusive, as plantas desse tratamento, elas desenvolveram menos, de início. Nós chegamos a medir, numa fase inicial, uma diferença de até 10 centímetros de altura. Mas depois, o sistema radicular ele atinge plena disponibilidade d'água, e hoje, na nossa área de trabalho aqui, nós sabemos que essa plena disponibilidade ela começa em 40 centímetros de profundidade. A planta, então, atinge essa região e a fotossíntese dela atinge o máximo e vai durante todo o período produtivo da planta. A gente já estava começando a colher, ou seja, a planta já começando a apresentar sinais de senescência, mas mesmo assim as folhas do terço superior continuavam com fotossíntese no máximo. E aí nós atingimos esse primeiro patamar, que foi de 148 toneladas. Isso nos estimulou muito. Hoje nós fizemos um estudo muito mais completo do perfil do solo, de íons associados ao aprofundamento de raízes. Então, hoje nós estamos trabalhando não só mais com H+, mas estamos trabalhando com a CTC do solo, com cálcio, magnésio, boro, fósforo, e nós estamos, então, montando esse perfil em profundidade para que a planta seja muito estimulada a aprofundar as raízes. Ou seja, eventos de seca, né, estimulando também o aprofundamento radicular associado à nutrição, né, associado à disponibilidade de nutrientes. Né? Muito interessante. E você disse uma outra coisa que é muito importante. Nós já sabemos de excelentes artigos mostrando que, quando uma planta passa por eventos de seca, ela tende a aprofundar raízes. Então, Exatamente. já que eu tenho essa informação genética fisiológica, eu explorei do ponto de vista agronômico. E o curioso é que, nesse primeiro ensaio, nós abrimos trincheiras e encontramos raízes de tomate a 2 metros de profundidade. Porém, por outro lado, no tratamento onde eu fiz irrigações diárias e não utilizei gesso, as raízes iam no máximo até 40, 45 centímetros de profundidade.
Excelente, professor. E só mais uma curiosidade, né? A questão do microscópio portátil, né? De como que vocês conseguem avaliar essa abertura, né? Para comprovar que o estômago está aberto, né? Que não seja pelo IRGA, né? Porque pelo IRGA a gente vê a condutância, né? Mas uma outra metodologia mais para visualizar, né? Visualização do estômago aberto. O que, na verdade, nós estamos querendo, Roselene, fazer mostrar, mesmo para o leigo, o que vai acontecer. Então, estamos trabalhando com o IRGA, mas, como você disse, o IRGA ele vai trabalhar com o GS, que mede indiretamente a abertura estomática. Agora, qual é o problema do GS? O problema do GS é, se você tem um estômago totalmente aberto, se ele está 45% aberto ou apenas 10% aberto, o GS me fala, tem o estômago aberto. Não está errado, não tenha dúvida disso. Mas eu preciso de ver essa dinâmica de abertura e fechamento. Então, nós estamos trabalhando também com um porômetro, que o porômetro vai me dar esse percentual de abertura estomática. Mas aí, nós precisávamos de algo para o leigo. Então, eu comecei a estudar quais as metodologias e chegamos nesse microscópio portátil. Ele, inclusive, é compatível para trabalhar com computador e também com celular. Então, ele consegue filmar e tirar fotografias a partir do uso de um celular, né? Isso facilita muito a vida. E aí, a minha intenção é fazer um gráfico, e isso é sonho de pesquisador, né? E aí eu vou colocar para os meus alunos. Eu tenho o sonho e cabe a eles resolver. Quando eles não resolvem, eu sou bastante bravo, mas eles resolvem, sabe? O que eu quero fazer? Eu quero fazer um gráfico mostrando a questão de luz, temperatura, déficit de pressão de vapor com abertura estomática, porque eu preciso de jogar isso no modelo matemático, mostrando como que o déficit de pressão de vapor influencia o tomático quanto à abertura e fechamento estomático, para que a gente possa, inclusive, modular e começar a prever o impacto na produção. Bom, de minha parte era isso. Eu agradeço a oportunidade, fico muito feliz de ver o trabalho de vocês. Professora Roselene está de parabéns, profundamente dedicada. Agradeço a toda a equipe e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.